O suspense e o terror são fascinantes e assustadores ao mesmo tempo. Neste vídeo, vamos descobrir como o gênero do suspense reflete nossas ansiedades. Se você já se perguntou por que somos atraídos pelo medo, curta o vídeo, se inscreva no canal e fique até o final para desvendar tudo. O medo é uma emoção universal que todos nós experimentamos. Mas por que ele nos fascina tanto? Ao longo da história, o medo tem sido uma parte integral da nossa experiência humana, moldando comportamentos, decisões e até mesmo a forma como nos relacionamos uns com os outros. Quando pensamos em filmes de terror, por exemplo, é interessante notar que essas produções não são apenas uma forma de entretenimento. Elas são um convite para explorarmos uma parte profunda e muitas vezes desconhecida de nós mesmos. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na psicologia do medo e na ciência que o torna tão intrigante. Vamos entender como o medo é gerado em nosso cérebro, o que acontece em nosso corpo quando sentimos essa emoção e por que, mesmo sabendo que estamos em um ambiente seguro, buscamos experiências que nos causam desconforto. O medo é, de fato, um enigma que vale a pena desvendar. Ao longo dos capítulos, discutiremos o papel evolutivo do medo, como ele se manifesta no entretenimento e a importância de enfrentá-lo em nossas vidas. Mais importante ainda, vamos descobrir como o medo pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e crescimento pessoal. Então, prepare-se para mergulhar nessa jornada intrigante onde o medo se transforma de um vilão em um aliado, revelando não apenas os mistérios da emoção, mas também as razões pelas quais buscamos essa sensação que à primeira vista parece tão desagradável. O medo é uma resposta primária, uma das emoções mais antigas que compartilhamos com várias espécies. Do ponto de vista psicológico, ele é classificado como uma emoção básica, que emerge para sinalizar perigo e promover uma reação de defesa. Mas o que torna o medo tão complexo? Ele se origina no sistema límbico do cérebro, onde o hipotálamo e a amígdala desempenham papéis fundamentais. Esses órgãos são responsáveis por detectar ameaças e, em milésimos de segundo, alertar nosso corpo para que tome uma atitude. A importância do medo vai muito além de uma reação isolada. No nível biológico, ele representa um alerta vital, uma proteção natural contra ameaças. Imagine um leão se aproximando. Ao detectar a ameaça, nossos sentidos se aguçam e nosso corpo se prepara para uma resposta rápida. No entanto, o medo não age apenas quando estamos em perigo real. Ele também surge em situações que evocam lembranças de eventos passados ou medos internos, tornando-o uma emoção profundamente enraizada em nosso inconsciente. A partir dessa compreensão, conseguimos ver que o medo é, na verdade, um mecanismo poderoso, desenvolvido para nos manter alertas e prontos para reagir. Ao explorar suas nuances, podemos entender melhor como essa emoção molda nossa percepção do mundo e das experiências que vivenciamos, especialmente em situações de entretenimento que exploram o medo de maneira criativa. Quando somos surpreendidos, nosso corpo dispara uma sequência impressionante de reações. A amígdala, ao detectar um susto, ativa imediatamente o sistema nervoso simpático, liberando adrenalina no sangue. Essa substância gera um pico de energia, acelerando os batimentos cardíacos e aumentando a pressão arterial, o que nos coloca em estado de alerta máximo. Os músculos ficam tensos, os sentidos são aguçados e o foco visual é intensificado. A intensidade dessa resposta é uma herança evolutiva, projetada para garantir nossa sobrevivência em momentos de risco. E é interessante notar que, em situações de susto em ambientes controlados, como em um filme de terror, esse mecanismo ainda se manifesta com toda a sua força. O corpo não distingue se a ameaça é real ou imaginária, ele apenas reage ao estímulo. Assim, o susto nos ensina que nosso corpo é altamente sensível a qualquer estímulo de ameaça, funcionando de maneira autônoma e primitiva para proteger nossa integridade. Essa resposta biológica não é apenas um fenômeno isolado, mas também uma experiência compartilhada. Ao assistir a um filme de terror, somos levados a explorar essa reação em um ambiente seguro, o que permite que o público se conecte de maneira visceral com a narrativa.
Essa conexão não só aumenta a emoção da experiência, mas também nos oferece uma visão única sobre como o medo e a adrenalina podem ser experimentados de forma coletiva, criando laços e memórias duradouras entre os espectadores. O medo não só preserva a vida, como moldou a evolução da espécie humana. Para nossos ancestrais, sobreviver significava estar sempre atento aos perigos ao redor. A capacidade de detectar ameaças e reagir rapidamente era uma vantagem evolutiva decisiva. Os humanos que conseguiam sentir e reagir ao medo tendiam a sobreviver mais e, portanto, transmitiam esses traços aos seus descendentes. Essa herança genética está tão enraizada que ainda hoje sentimos o medo de forma intensa, mesmo quando a ameaça é mínima ou inexistente. A evolução fez com que o medo nos ajudasse a evitar situações perigosas, moldando nosso comportamento social e até mesmo nossos valores culturais. Por exemplo, o medo do escuro pode ser uma resposta evolutiva a predadores noturnos, e até hoje ele afeta como algumas pessoas experimentam ambientes desconhecidos. Dessa forma, ao reconhecer o medo como uma ferramenta evolutiva, podemos compreender melhor por que ele é uma parte fundamental de quem somos e de como enxergamos o mundo ao nosso redor. Ele não apenas nos protege, mas também nos impulsiona a explorar novos limites e a entender melhor nossas reações e comportamentos. Em filmes de terror, essa exploração do medo se torna uma forma de revisitar e até desafiar esses instintos primitivos, permitindo que o público confronte suas próprias vulnerabilidades em um ambiente controlado. Se você já se sentiu atraído pelo suspense ou pelo terror, conta para a gente nos comentários qual foi o filme que mais te marcou e o porquê. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para mais análises como essa. Em um ambiente controlado, o medo tem um efeito paradoxal sobre nós. Em um contexto seguro, sentimos uma atração intensa por experiências que nos causam medo, como filmes de terror ou parques de diversão. Por que buscamos propositalmente o medo? A resposta está no desejo de experimentar adrenalina e emoção sem enfrentar um risco real. Ao assistirmos a um filme assustador, sabemos que não estamos em perigo de fato, mas ainda assim, nosso corpo reage como se estivesse. Essa busca pelo medo seguro é uma forma de escapismo que nos permite explorar nossas emoções sem consequências reais. Além disso, o entretenimento que envolve medo nos dá a chance de processar nossos temores de uma forma quase terapêutica. Quando vemos um personagem em uma situação de risco, podemos refletir sobre nossas próprias ansiedades e medos, criando um espaço seguro para confrontar essas emoções. No final, o medo no entretenimento funciona como uma válvula de escape, onde podemos vivenciar e até controlar uma experiência emocional intensa. Essa dinâmica é particularmente fascinante em filmes de terror, que muitas vezes utilizam a narrativa para nos fazer questionar o que realmente tememos. Essa exploração não só intensifica nossa experiência como espectadores, mas também nos prepara para enfrentar nossos próprios medos na vida real, equipando-nos com uma nova perspectiva sobre a emoção que muitos consideram desconfortável. Experimentar o medo de maneira controlada, como em simulações de realidade virtual ou casas mal assombradas, pode nos ensinar muito sobre nós mesmos. Nessas situações, testamos nossos limites emocionais e observamos como reagimos em momentos de alta tensão. Enfrentar nossos medos em um ambiente controlado nos ajuda a reconhecer e respeitar nossos limites, além de nos fornecer uma oportunidade para a autoavaliação. Além disso, ao nos expormos voluntariamente ao medo, aprendemos sobre nossa própria resiliência e capacidade de adaptação. Podemos ver como nosso corpo e mente se comportam, o que nos fortalece emocionalmente. O medo, quando explorado conscientemente, revela nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, nos ensina a lidar com elas, tornando-nos mais resistentes e autoconfiantes. Essa experiência é essencial para o desenvolvimento pessoal, pois nos permite confrontar o desconhecido e descobrir nossas próprias forças. Essa dinâmica é especialmente relevante no contexto do entretenimento, onde as narrativas nos colocam em situações extremas. Ao participar dessas experiências, não estamos apenas buscando entretenimento, mas também um caminho para o autoconhecimento. O medo controlado se transforma em uma ferramenta de aprendizado, mostrando que podemos enfrentar e superar nossas limitações,
mesmo em um cenário que pode parecer aterrorizante à primeira vista. Embora frequentemente confundidos, o medo e a ansiedade são distintos. O medo é uma resposta imediata a uma ameaça presente, enquanto a ansiedade é uma preocupação antecipada com eventos futuros, muitas vezes de forma persistente. Essa diferença é crucial, pois o medo costuma ter uma duração limitada, enquanto a ansiedade pode afetar a qualidade de vida a longo prazo. Entender a linha tênue entre os dois ajuda a evitar que o medo, uma emoção natural, se transforme em um problema crônico. A ansiedade prolongada pode levar a problemas de saúde, como insônia e hipertensão, e até afetar o sistema imunológico. Diferenciar medo e ansiedade é vital para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento saudáveis. Por exemplo, técnicas de respiração e relaxamento são eficazes para reduzir a ansiedade, enquanto a exposição controlada ao medo pode nos ajudar a entender melhor nossas reações. No mundo do entretenimento, a representação do medo muitas vezes amplifica a ansiedade, refletindo os medos coletivos da sociedade. Filmes de terror podem explorar temas como solidão, perda e vulnerabilidade, exacerbando sentimentos de ansiedade no público. Essa conexão revela como o entretenimento é uma forma de catarse, permitindo que os espectadores confrontem suas ansiedades em um ambiente seguro. Assim, ao reconhecer as diferenças entre medo e ansiedade, podemos usar a cultura e o entretenimento para transformar experiências negativas em aprendizados, utilizando o medo como um caminho para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Assistir a um filme de terror não é apenas uma experiência individual, é um fenômeno social que promove a conexão entre as pessoas. Quando estamos juntos em uma sala de cinema ou assistindo a um filme em casa, compartilhamos risos nervosos e gritos, criando um senso de comunidade. Essa experiência coletiva intensifica a emoção, pois o medo compartilhado torna-se uma linguagem universal que une os espectadores. Os cineastas exploram essa dinâmica ao criar momentos de suspense que dependem da reação do público. O silêncio que precede um susto ou a tensão acumulada em uma cena de perseguição são mais impactantes quando vivenciados em grupo. O medo se transforma em uma experiência social, onde as reações dos outros influenciam nossa própria percepção do filme. Além disso, essa experiência coletiva tem um impacto psicológico significativo. Quando compartilhamos o medo, ele se torna mais tolerável, criando laços entre os indivíduos. Essa dinâmica não apenas intensifica a experiência emocional, mas também nos permite discutir e processar nossas reações. Conversas pós-filme muitas vezes revelam medos pessoais e histórias que se entrelaçam, promovendo uma compreensão mais profunda dos sentimentos humanos. No fim das contas, o medo nos oferece uma forma de conexão, permitindo que nos sintamos menos isolados em nossas ansiedades e vulnerabilidades. Ao assistir a um filme de terror em grupo, criamos memórias compartilhadas que permanecem conosco, além de fortalecer o entendimento de que enfrentar o medo é uma parte fundamental da experiência humana. A mídia desempenha um papel crucial na formação de nossa percepção do medo. Filmes, programas de TV e notícias não apenas refletem os medos sociais, mas também moldam como experimentamos e entendemos o medo em nossas vidas. Ao retratar situações de risco ou eventos trágicos, a mídia pode exacerbar nossos medos, criando uma realidade em que a ameaça parece constante e inescapável. Além disso, a forma como o medo é representado na mídia pode levar à desensibilização. Quando assistimos repetidamente a cenas violentas ou aterrorizantes, nosso cérebro pode se tornar menos sensível a essas experiências, fazendo com que busquemos novas formas de estímulo. Essa busca incessante por novas experiências emocionais pode ser a razão pela qual muitos procuram filmes de terror cada vez mais extremos. Por outro lado, a mídia também pode ser uma ferramenta de conscientização. Documentários e reportagens que abordam questões de medo e segurança podem educar o público sobre os riscos reais e as formas de lidar com eles. Ao discutir temas como violência, crimes e desastres naturais, a mídia pode ajudar a desmistificar os medos, permitindo que o público desenvolva uma compreensão mais equilibrada e realista das ameaças em seu ambiente.
A forma como consumimos conteúdo de entretenimento e informação sobre o medo é uma parte integral de como enfrentamos nossas próprias ansiedades. Reconhecer a influência da mídia em nossa percepção do medo nos permite fazer escolhas mais conscientes sobre o que consumimos e como respondemos a essas experiências. Em conclusão, o medo é uma emoção complexa e multifacetada que desempenha um papel vital em nossas vidas. Ao longo deste vídeo, exploramos suas raízes evolutivas, as respostas biológicas que desencadeia e a maneira como é representado no entretenimento. Ao entender o medo como uma experiência emocional compartilhada, aprendemos que ele não apenas nos protege, mas também nos une. Enfrentar nossos medos pode ser um caminho poderoso para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Ao buscar experiências controladas que provocam o medo, como filmes de terror, estamos nos permitindo explorar nossos limites emocionais e desmistificar nossas ansiedades. O medo, em sua essência, não precisa ser visto como um inimigo. Em vez disso, pode ser um aliado que nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. No final das contas, a jornada pelo entendimento do medo é uma oportunidade para nos tornarmos mais resilientes, mais conscientes e mais conectados uns com os outros. Assim, ao voltarmos à sala de cinema ou ligarmos a televisão, lembremos que estamos não apenas assistindo a uma história de terror, mas também enfrentando nossas próprias verdades e medos. E essa é uma das experiências mais poderosas que a arte pode nos proporcionar. Depois de explorar o lado psicológico do suspense, como você vê o medo agora? Comente aqui embaixo e diga sua opinião. Se você gostou desse mergulho nas ansiedades e no impacto do suspense, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.